e eu tenho 68 anos. Depois de maratonar alguns vídeos do canal da Marcela, eu gostei bastante do trabalho dela e resolvi então vir aqui compartilhar com vocês a minha história de vida. Me casei muito cedo, pois meus pais tiveram mais 8 filhos e a nossa vida era uma dificuldade imensa. Aos 16 anos conheci Manuel, meu esposo até os dias atuais. Casamos logo que nos conhecemos e fomos morar em uma casinha simples, não tão distante da casa dos meus pais. Eu sempre quis ser mãe, esse sempre foi meu maior sonho, mas aos 22 anos, depois de muitas tentativas, eu descobri que sou infértil. Tenho um problema muito sério no útero, o qual me impossibilita de engravidar. Eu até cheguei a conseguir por 3 vezes, mas nenhuma de minhas gestações foram adiante. Além do sofrimento da perda, eu tinha também a certeza de nunca poder gerar um filho. Com o passar do tempo, mesmo com todo o apoio que recebi do meu marido, caí em depressão e cheguei a tentar contra a minha própria vida. Tudo pela tristeza em pensar que nunca seria mãe. Meu marido e eu chegamos a conversar várias vezes sobre adoção, mas eu logo desconsiderava o assunto. Eu era muito mente fechada para esse tipo de coisa. Porém, aos 28 anos, depois de muita frustração e sofrimento, eu resolvi ceder à vontade de meu marido e adotar uma criança. Logo, entramos para a fila de adotantes e depois de um ano de processos burocráticos, enfim, nossa hora chegou e recebemos como filho um menino de 8 meses de idade. Demos a ele o nome de Armando e nossa vida ficou completa. Logo, o sentimento de mãe tomou conta de mim e virei uma leoa. O meu filho sempre foi tudo para mim. Era um menino lindo e muito esperto. Porém, quando ele completou 17 anos, começou a mudar, a ter comportamentos estranhos. Ele ficou impaciente, violento e não respeitava mais nem a meu esposo e nem a mim. Então começaram os nossos problemas. Várias vezes Armando acabou parando na delegacia por brigas de rua, e aos 18 anos foi que algo ainda pior aconteceu. Certa noite, logo depois do jantar, Armando chegou em casa e se trancou em seu quarto. Até aí tudo bem, se não fosse pelo fato de começarmos a ouvir ruídos estranhos vindos lá de dentro. Eu me aproximei da porta e já ia perguntar se estava tudo bem quando ouvi um urro vindo lá de dentro. Então corri e chamei meu esposo e começamos a chamar por Armando e ele não respondia. Porém, os urros e os grunhidos estavam cada vez mais altos. Então, meu esposo não pensou e arrombou a porta, e a cena com a qual nos deparamos nunca iremos nos esquecer. Armando estava abaixado e seu corpo estava coberto por pelos negros. Seus olhos estavam em brasas e seus dentes pareciam presas de cachorro. Ele se virou e pulou feito um leão sobre meu esposo, que acabou caindo de costas. Enquanto Armando o atacava e mordia o braço, ele tentava se defender. Então peguei uma vassoura e comecei a golpear aquela criatura que olhou direto para mim e depois pulou pela janela do quarto, que dava acesso a uma área de mata fechada. Depois que aquilo saiu pela janela, socorri meu esposo, levando-o até o hospital, onde após receber 36 pontos no braço, ele acabou liberado e voltamos para casa. Óbvio que com muito medo de reencontrar aquela criatura que não entendíamos como, mas era o nosso filho. Então resolvi começar a pesquisar sobre o assunto e descobri que Armando era um lobisomem. Só não descobrimos se ele herdou essa maldição de sangue ou se foi feitiçaria. Comecei a buscar ajuda incansavelmente e não haviam respostas para a pergunta que não queria calar. Será que existia cura para essa doença? Armando voltou para casa 10 dias depois, todo machucado. Ele tinha apenas 18 anos, mas parecia ter mais de 40. Continuei então buscando ajuda até que cheguei a um terreiro. Conheci um pai de santo que tirou as minhas dúvidas, e a resposta que recebi foi uma punhalada em meu coração, pois a única cura para a doença de Armando era a morte. Anos se passaram e tivemos que começar a viver feitos ciganos, mudando todo ano, pois Armando sempre acabava fazendo algo que nos obrigava a ter que sair fugidos do local. Nossa vida virou de pernas para o ar. Armando estava cada dia mais violento, e quando chegava a época de suas crises, até nós mesmos, seus pais, ele queria atacar. Então, em uma noite dessas de crise, ele saiu correndo pasto afora,
pois tínhamos acabado de nos mudar para uma pequena chácara distante de tudo e de todos. A única fazenda ao redor ficava a uns 3 quilômetros da nossa casa, e foi aí que tudo aconteceu. Armando, em sua crise, se transformou naquela criatura e saiu correndo de casa. Ao longe eu ainda ouvi os uivos de Armando e chorava muito, pois além do sofrimento por não ter tido um filho gerado por mim, ainda meu filho adotivo era uma besta infernal. Meses se passaram e percebemos que Armando não voltava mais para casa. Então começamos a procurar por ele, e em meio a essa busca foi que meu chão se abriu e descobri que meu filho havia se envolvido em uma briga de boteco e tinha sido morto. Chorei. Eu chorei muito e cheguei a me revoltar com Deus. Hoje vivo triste por ter perdido meu filho e inconformada com tanta coisa ruim que aconteceu a mim e à minha família. Bom, amigos, essa é a minha história de vida, é o meu sofrimento de ter perdido meu único filho. Agradeço a Marcela por contar o meu relato e desejo a todos uma boa noite.